Há 2000 anos, Sêneca escreveu uma frase que ainda hoje explica a sua vida inteira. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Leia de novo. A dificuldade não vem antes da ação, ela nasce da ausência dela, e cada geração precisa reaprender essa verdade, porque a mente sempre encontra um jeito de esquecer. Talvez esta seja a sua vez de ouvir isso, como você nunca ouviu antes. O que está travado na sua vida hoje não é falta de capacidade, é excesso de espera. E a espera tem uma aparência nobre. Ela se chama planejamento, reflexão, prudência. Mas no fundo, ela é o medo usando roupas de sabedoria. A dificuldade é efeito, não causa. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. A montanha que você vê não existia ontem. Ela cresceu a cada dia em que você adiou o primeiro passo. Cada adiamento foi um tijolo, e agora você olha para ela e jura que ela sempre esteve lá. Pense nisso. Quantas vezes você evitou algo por julgar difícil, sem nunca ter tentado de verdade? Quantas vezes o medo foi maior do que o problema? Imagine que você precisa enviar uma mensagem importante. Você relê, reescreve, adia. A tarefa não cresceu, o medo, sim. Ele cresceu em silêncio. O problema não está na tarefa, está na distância que você cria entre você e ela, pensando em vez de agindo. Quanto maior a distância, maior o monstro. A dificuldade é construída por você, pedra sobre pedra, cada vez que você escolhe pensar em vez de começar. E o pior é que você acredita nela. Mas existe um momento em que pensar deixa de ser inteligência e vira fuga. É quando o pensamento não gera decisão, ele vira um esconderijo. Este é o momento mais perigoso da sua vida, quando você confunde o pensar com o fazer, e o mundo inteiro segue enquanto você permanece parado. 2. Pensar demais é fuga. Marco Aurélio escreveu: a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Mas atenção ao avesso dessa frase. Quando o pensamento não gera decisão, ele não é mais reflexão. Ele é um esconderijo, um lugar onde você se protege do risco e chama isso de cuidado. Pense nisso. Existe uma pergunta que separa o pensamento útil do pensamento fuga. O que isso muda na minha próxima ação? Faça essa pergunta agora. Se a resposta é nada, você não está refletindo, está fugindo com a aparência de quem pensa. E o tempo passa, e a montanha cresce, e você nem percebe. Imagine que você acorda e decide que só vai agir quando se sentir pronto. A coragem nunca chega, a espera vira hábito, e o hábito vira identidade. A mente que roda no mesmo problema não resolve nada. Ela só aprofunda o sulco, como água que insiste no mesmo caminho, e o sulco vira prisão. Você não precisa de mais informação, de mais um curso, de mais um conselho. Você precisa de uma decisão, e a decisão é sempre anterior à certeza. A mente precisa parar de girar, mas não de agir. Quando a parada vira desculpa, o pensamento vira fuga, e a fuga tem o rosto de um homem ocupado. 3. A coragem vem da ação, não da espera. Sêneca dizia que ousar é o que torna as coisas fáceis, mesmo quando parece o contrário. Você acha que precisa de coragem para começar, mas é o começo que fabrica a coragem. A ação vem primeiro, o medo encolhe depois. Pense nisso. Lembre de uma vez em que você agiu com medo. O que aconteceu com o medo depois do primeiro passo? Ele encolheu, não foi? Porque o medo se alimenta do futuro imaginado, e a ação sempre vive no presente. Quando você age, você tira o alimento do medo. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. E essa decisão pertence a você, hoje, agora, nesta cena. Mas o que fazer quando tudo parece grande demais? Existe uma ferramenta que os estoicos usavam, e ela cabe inteira numa pergunta simples, uma pergunta que corta a montanha em pedaços pequenos.
uma pergunta que devolve o poder para as suas mãos. Preste atenção. 4. Pergunte qual é a menor ação que faz isso avançar. Não a perfeita, não a completa, não a corajosa, a menor possível. Envie a mensagem, marque o compromisso, comece. A ação pequena rompe a paralisia, porque ela não pede coragem, ela pede movimento. Pense nisso. Uma mensagem, um telefonema, 10 minutos. Nada disso exige coragem, exige apenas começar. E começar é mais simples do que terminar. E é curioso, 10 minutos de ação valem mais do que uma noite inteira de planejamento. O planejamento alimenta a ilusão, a ação alimenta a vida. Imagine que você tem um problema difícil. Agora, imagine que você dedica 10 minutos a ele, todo dia, sem cobrança, sem exigir resultado imediato. Em um mês, você terá feito mais do que em um ano de pensamento. O progresso não é construído por grandes gestos, mas por atos pequenos repetidos. A dor que você sente hoje, a paralisia, a culpa, o medo, não desaparece com reflexão. Ela cede diante da ação, e só diante dela. Porque a dor do ser humano de hoje não é falta de conhecimento, é excesso de espera. Você sabe o que fazer, só não faz. E sabe por quê? Porque espera sentir vontade, espera o momento certo, espera a coragem. E tudo isso é a dificuldade se alimentando de você, como Sêneca avisou. Mas vejamos as dores que essa espera cria em você, uma a uma. Porque Sêneca não escreveu para o império, escreveu para a sua vida. A primeira dor é a comparação. Enquanto você planeja, alguém começa. Enquanto você analisa, alguém erra e aprende. E a distância cresce. E você não percebe que a diferença não é talento, é início. Quem começa cedo parece gênio, mas só começou antes. A segunda dor é o arrependimento antecipado. O peso do que você não fez, o eco do "e se", a sensação de que o tempo passou e você ficou. O arrependimento não vem do erro, vem do não tentado, e ele é o mais pesado, porque não tem conserto possível. A terceira dor é a culpa. Você não se perdoa por não começar, e esse peso vira culpa, e a culpa te paralisa ainda mais. É um ciclo, medo de agir, culpa por não agir, mais medo. E a única saída do ciclo é um passo pequeno para fora dele. A quarta dor é se sentir pequeno diante do que precisa ser feito. Mas pequeno não é quem começa pequeno. Pequeno é quem não começa. A montanha só parece gigante porque você está parado na base. Suba um degrau e ela diminui. Suba 2 e ela começa a virar caminho. Mas falta uma peça, a mais esquecida de todas. Sem ela, a ação de hoje vira o adiamento de amanhã e você volta ao ponto de partida. 5. A constância vence a intensidade. Epicteto disse: nenhuma grande coisa é criada subitamente, assim como um cacho de uvas. Não nasce de uma hora para outra. Não é o esforço de um dia que transforma sua vida. É o ato pequeno, repetido todos os dias, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando você não sente nada. Pense nisso. O que você faz quando ninguém está olhando define quem você se torna quando todos olham. A disciplina é privada. A montanha, que parecia impossível, encolhe a cada passo dado. O que era dificuldade vira caminho e o que era medo vira memória. E um dia você olha para trás e percebe o difícil. Nunca foi a tarefa. O difícil era o não começar, e ele só existia dentro de você. Foi Sêneca quem disse: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a prova disso é esta montanha que você mesmo construiu. Então lembre de tudo o que foi dito. A dificuldade é efeito, não causa. Ela cresce com a espera e encolhe com o primeiro passo. Pensar demais é fuga, não inteligência. A reflexão sem decisão é apenas um esconderijo confortável. A coragem vem da ação, não da espera. E a menor ação, feita hoje,
começa a derrubar a montanha inteira, e a constância, dia após dia, transforma o que era impossível em caminho percorrido. A sua história ainda está sendo escrita. Sêneca escreveu há 2000 anos e cada geração precisa reaprender. Esta é a sua chance, este é o seu momento, esta é a sua vez. Então, faça agora. Envie a mensagem, marque o compromisso, comece. Não espere a vida ficar mais fácil. Ela não fica, você fica mais forte. A dificuldade que você enfrenta hoje foi construída pela espera de ontem, e a facilidade de amanhã será construída pela ação de agora. Se você chegou até o final, comente. Eu fiquei até o final. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir. Nos vemos na próxima.